Bem-vindos ao meu canal MedConta. Eu sou Vanessa Jerônimo, contadora especialista na área da saúde e hoje estou trazendo para vocês dois grandes profissionais da saúde com propósito, com gestão. Vocês vão adorar esse episódio do MedConta. À minha frente, doutora Ana Gil e o doutor Maxwell Ribeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutora Ana Gil, gente, é fisioterapeuta há mais de 20 anos, diretora do espaço Ana Gil, clínica referência de dores na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, com resultados tão expressivos que chega a evitar cirurgias em 88% dos casos. E o doutor Maxwell Ribeiro, cirurgião dentista, há 40 anos, especialista em implantes, próteses e periodontia, professor de pós-graduação, CEO da Climor, com unidades em Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, e na Barra, Recreio. Então, assim, gente, que prazer receber vocês aqui. São dois parceiros de BNI. Eu sou do BNI Coragem, como vocês sabem, e eles são do BNI Ohana. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, se apresentassem para o nosso público aí. Então vamos começar por você, Ana Gil. Vamos Fala um lá. pouquinho Bom, sobre quero você. primeiro agradecer o convite, né, é um prazer estar Imagina, aqui com você no seu canal MedConta. Incrível, né. Obrigada pelo convite. imagina. Hum. O prazer é todo meu de receber vocês. Também quero agradecer muito pelo convite, né, do Médio de Conta. Estamos aqui para poder falar um pouquinho das nossas experiências. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Então, quem é a Ana Gil antes do jaleco? Vamos lá. Bom, Ana Gil, mulher multitarefas, o que não diz muito, que hoje em dia Mulher, né? qual mulher não é multitarefas? Mulher. Mulher, exatamente. Então, sou esposa, né, sou mãe, minha filha tem 21 anos, sou pet mother também, tenho Ah, 2 cachorrinhos e um calopsita. ah, meu Deus. Nome dos cachorros da calopsita. Ai, tu nome de comida. Eu sei, por isso que eu perguntei. Pipoca, alfajor e cocada, tudo doce. Tá vendo? Pois é. E a esposa do doutor Maxwell, né? Casados há quantos anos? Fazer 4. Essa- 4 anos casados. Uhum. E o nascimento do espaço Ana Gil? Conta um pouquinho pra gente. Vai completar 13 anos, né, de clínica. Antes do Espaço Ana Gil, eu já tinha o meu consultório, né, então a clínica foi uma evolução do consultório, né, então eu expandi o consultório para uma clínica há quase 13 anos atrás, 12 anos completos, né, 2 anos e meio. Eh, e eu sempre tive essa questão de um olhar diferenciado, porque hoje é até mais comum de se ver, mas quando eu me formei há 23 anos atrás não era tão comum assim. Sim. Eu sempre busquei esse olhar mais integral do paciente. Adorava tratar joelho logo que me formei, tratar coluna, atendia muito atleta, aquela coisa, Sim. mas sempre com um olhar integral, sempre querendo juntar as peças, sabe? Então, saí do consultório, onde eu atendia praticamente sozinha, né? Algum outro colaborador que já me ajudava para a expansão para a clínica e crescente, né? Cada vez aumentando o número de colaboradores, expandindo a clínica para mais consultórios, sempre em busca de tratar o paciente de uma forma integral. Então, através dos meus atendimentos de fisioterapia, RPG, osteopatia, mas também de outras disciplinas que complementam esse tratamento para a gente buscar a solução para o paciente. E reduziu 88% de Indicações cirurgias, de cirúrgicas. indicações cirúrgicas. É. Como é esse dado para você hoje, assim, com o seu espaço, né? Sim. Alguns médicos, inclusive, falam: "Olha, Ana, tô com um paciente aqui que o caso dele é cirúrgico, mas eu quero que ele tente com você durante algumas consultas, alguns meses", aí coloca ali um prazo, né. Sim. Outros não, outros já me procuram direto, ou que já foram pacientes, né, e sabe como é que é a nossa intervenção lá. Então a gente tem um diferencial para conseguir alcançar, Então, isso que eu ia obviamente. te perguntar, qual é a abordagem Qual é o diferenciada pulo para do você? gato? Qual é o pulo do gato? Sem nada, pulo do gato também, né? Eu acho que tem um segredinho que a gente sempre tem que guardar, É. mas qual é essa abordagem Não, diferenciada? não tem segredo nenhum, assim, na verdade, são 23 anos de experiência, 23, eu tenho 5 pós-graduações, mestrado, todos os cursos de capacitação, sou professora também de pós, já fui professora de graduação. Então, toda essa experiência de vivência clínica e vivência dentro de pesquisa, né, baseada em ciência, Uhum. foi me direcionando para buscar cada vez mais. É uma busca constante, né? Porque a Sim. aprendizagem é É, contínua, né? contínuo.
A atualização, capacitação, ela é contínua. De ir em busca de um ideal de avaliação, anamnese, avaliação física, postural, biomecânica, enfim, com o intuito de identificar a causa. Isso sempre teve na minha mente. Espera aí, vamos só tratar sintoma? Só tratar sintoma não resolve, o sintoma volta na maioria das vezes, né? E quando é o caso de uma indicação cirúrgica, só tratar o sintoma não vai tirar o paciente da mesa de cirurgia. Sim. Se tiver que operar, vai operar com um bom médico, e isso salva vidas. Mas se puder evitar, é sempre bom, né? Porque cirurgia é É. sempre, Sim, e né? tantos outros casos que não são cirúrgicos, e as pessoas ficam com dor crônica durante anos e anos, sem solução, muitas vezes até pensando em desistir, né? Mesmo sem indicação cirúrgica, mas também não conseguem encontrar uma solução para ter uma melhor qualidade de vida, porque a dor é muito ruim, sentir dor é muito ruim, É né? muito ruim. Então, a chave, né, o segredo desse sucesso é verdadeiramente a gente conseguir identificar a causa do problema. Quando você identifica quais disfunções estão verdadeiramente presentes naquele paciente, que estão causando a dor, você consegue cortar o problema pela raiz, literalmente. Então, esse é o segredo, por isso que a gente consegue não só esses dados, né, de evitar cirurgia, mas também pacientes, independente de indicação cirúrgica, em poucas consultas a gente consegue entregar uma boa solução, uma boa resposta ao paciente. Quando eu conheci a Ana, ela contou uma história muito interessante com o senhor. Não foi? Que o senhor chegou com uma dor, não foi isso? Eu quero que você conte essa história pra Chegou dizer. não, ele me acordou de madrugada com dor. Porque, Foi então, eu quero que muito você conte essa história Duas pra situações, gente. duas situações. Por quê? Porque isso não é só pro paciente que chega lá pra ela usa isso até em casa. Então, conta pra gente essa história. Bom, Pode compartilhar essa história? foram duas situações muito incríveis, né? Uma, quando eu conheci a Ana, que fui indicado porque ela era uma ótima fisioterapeuta, eu fui procurá-la, né? Tinha Uhum, uma outra uhum. intenção também, né, quando fui procurá-la, né, entendi, mas isso não vem ao entendi. caso, né? Deixa pra lá. Simplesmente por causa de um problema que eu Da tinha. dor, Tinha hérnia de disco e doía muito, eu não conseguia. A gente é cristão, a gente estava na igreja, então quando ficava na igreja, ficava em pé um pouco, eu tinha que sentar porque minha perna ficava dormente. Procurei a Ana e fui tratado lá na clínica da Ana e nunca mais eu tive esse problema, né? Hoje a gente consegue ficar em pé vários tempos assim, minutos, louvando e tal, sem problema. E numa outra situação que foi bem característica que ela está falando, a gente estava em casa e eu acordei de madrugada com uma dor incrível no cotovelo. Uma dor incrível, mas doía demais. Eu não muito queria. comum em dentista, né? Muito comum em dentista. Eu não É. queria incomodá-la. Eu sentei na cama, mas teve uma hora que ela acordou. Ela falou, amor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, nada, pode dormir. Ela, não, fala. Eu falei, meu cotovelo está doendo demais, doendo demais. Ela falou, senta aqui na minha frente. Aí Não, você primeiro eu falei assim, amor, sossega. sossega. Primeiro você sabe que eu tô dormindo. Tentou, Depois mas não não deu dá. certo. Tava doendo muito. Chega, estava sentindo dormência e doendo demais. Eu fiquei segurando o cotovelo sentado na cama. Aí ela me sentou na frente dela e ela Deitei. começou, né, a mexer aqui no meu pescoço, né, na cervical, pescoço, vinha até aqui e tal. Aí teve até uma hora que eu falei assim, amor, ó, a dor é no cotovelo. Ela falou, fica quieto e tal. Entendi. Bom, aí continuou mexendo aqui e tal. Aí eu deitei ele e fiz... Deitou, né, foi lá e começou a atuar ali, né, as mãos santas, né, que o pessoal diz que ela tem mãos santas, né. Teve uma hora que eu até senti realmente tipo uma fisgada, um Sim. choque, e a dor sumiu completamente. Na mesma hora. Na mesma hora eu falei: "Caramba", comecei a esticar o braço assim, falei: "Caraca, sumiu a dor mesmo". Aí eu brinquei com ela, falei assim: "Olha, isso aí tá meio estranho, amanhã a gente tá na igreja, eu vou perguntar pro pastor o que você anda fazendo aí, você mexeu aqui pra tirar uma dor no cotovelo, isso é um troço meio estranho". Mas é isso que a osteopatia faz, né, ela pode explicar muito Sim. bem porquê disso, porque que às vezes você tá sentindo no local, no joelho, no cotovelo, no pé, e ela mexe no outro ponto e consegue curar ali. Maravilha. Ela sabe explicar melhor. E aí, Ana, você criou o método SP5, falei certo? Falou. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que que é o método SP5, da onde surgiu a ideia do método SP5? Então, a ideia do SP5, ela já existe há algum tempo, que na verdade não era esse nome, era na sua empresa, até tá no meu site ainda dessa maneira, que eu vou reformular o site todo agora, e a gente vai adaptar ali realmente, né, colocar o nome atual, né, do método SP5, é método SP5 Saúde e Performance Empresarial. Ele surgiu do desejo, da vontade de levar essas mesmas soluções para os pacientes na nossa clínica, né, lá no Espaço Anagil, onde a gente não só oferece o tratamento interdisciplinar, mas todo um trabalho de acompanhamento para ajudar o paciente a mudar hábitos da vida dele, rotina, porque eu entendo, e minha equipe também,
que não basta apenas o tratamento avulso, as consultas, que seja um Sim. programa de tratamento. Ao longo desse programa de tratamento, é necessário que a gente ajude o paciente no dia a dia dele, porque muitas vezes é a forma como ele se posiciona na frente do computador, as horas que ele fica muito tempo sentado, e aí tem movimentos que ele pode fazer durante o dia para amenizar essas sequelas, digamos assim, né, do Uhum. trabalho. A atividade física, o esporte, enfim, hábitos até de alimentares, hábitos de sono, que também podem afetar na dor crônica, né, aumentar a dor crônica ou diminuir, impedir que a gente consiga uma solução plausível, né, e rápida. Então, levar essas soluções para dentro das empresas, para os colaboradores. E não é só uma questão de saúde, também é uma questão de performance. Por isso que é SP5, é saúde e Entendi. performance. Porque quando você verdadeiramente melhora a qualidade de vida e saúde dos colaboradores, você consegue aumentar a produtividade da sua equipe e, com isso, tem uma série de benefícios financeiros, operacionais, até mesmo de evitar algumas multas, né? Porque a gente consegue trabalhar NR1, NR17, NR1 que está sendo, né, É, aqui é mais falada, é a mais falada, né? Então, Tá. tanto a NR1 quanto a NR17, a gente consegue trazer algumas soluções, certificados que ajudam nisso também. E qual o toque que você dá para os empresários para verem sentido no SP5? Porque alguns empresários ainda têm a mente pequena, né, que diz: "Não, não precisa investir. Ah, ele senta de qualquer É. jeito", não é isso? "Ah, tá com preguiça". E na verdade, às vezes, não é isso, é uma noite mal dormida, é uma dor que a pessoa tem e ela não, fala isso, né, não chega a uma diretoria. Então como é que esse método pode você falando para o empresário pode ver sentido de trazer isso para dentro da empresa dele? Acho que são 2 pontos. O primeiro deles é o empresário começar a perceber ou até estudar, analisar, Sim, ver artigos, né, pesquisas de alto fator de impacto de grandes empresas, inclusive em relação ao presenteísmo, que muita gente nem sabe o que que é. Pensa-se muito no absenteísmo, o colaborador que faltou, ou sim. que está afastado, às vezes, também, né, do trabalho. Só que isso é o de menos, porque o absenteísmo ele tem um impacto médio de 4 dias no ano por colaborador. Quando você pensa no presenteísmo, onde um colaborador só de não estar dormindo bem à noite, de não estar se alimentando adequadamente, de estar tendo alguma dor crônica que não é alta e grande o suficiente para faltar ou para se afastar, mas fica ali minando todos os dias. Isso reduz produtividade, isso leva a maior chance de erro operacional e uma série de outras questões. Então, quando você fala no presenteísmo, o presenteísmo ele tem um impacto financeiro, isso não sei o que estou dizendo não, essas pesquisas, Sim. tá? O impacto financeiro 10 vezes maior do que o absenteísmo. Porque o absenteísmo, como eu falei, ele equivale a uma média de 4 dias por ano, quando você pensa em um colaborador ou a média de colaboradores. Uhum. Já o presenteísmo, ele é 10 vezes mais do que o absenteísmo, porque ao invés de 4 dias, pode chegar a 57 dias e meio no Caramba. ano. É como se você tivesse pego o seu colaborador, que você já dá férias de 30 dias por ano, você estivesse dando 90 dias. Meu Os 30 que Deus, ele tem que direito, mais loucura. 60. Então, o impacto financeiro é grande. É grande nas entregas, nos gargalos operacionais, enfim, uma série de coisas. Então, pensar em solução de um problema que eu chamo de custo invisível da dor. Né? Então, o problema está ali, muitas vezes o empresário não sabe, mas ele não deixa de estar, só porque você não sabe que está ali. Né? Sim. E a outra questão é que todo investimento, eu tenho os 2 lados, né, o olhar da fisioterapeuta, da profissional da saúde, em prol da saúde das pessoas, mas também eu tenho o olhar de empresária. Eu É, tenho uma equipe porque de 9 colaboradores, tenho verdade. uma clínica e crescendo, né, e crescente. Então eu tenho os 2 lados, entendo, né, os 2 lados da moeda. E o outro lado é, todo investimento que você faz, de preferência que ele tenha um retorno. Retorno sobre investimento, que é o ROI. E o que que as pesquisas falam sobre o ROI em relação à saúde? Plano de saúde é muito importante. O plano de saúde ele tem um ROI médio de 47%. Quando você pensa num programa como esse meu, né, metodologia, o método SP5, que é um programa, né, de Uhum. saúde, de acompanhamento contínuo de 12 meses dentro da empresa, ele pode chegar a 600% de ROI, Caramba, né? Porque ele associa, é um digamos, você dado tem o incrível. plano de saúde e já tem plano de saúde. O plano de saúde, ele não previne dor, ele não trata dor no dia a dia, né? Ele não muda É, hábitos da e as pessoa. pessoas normalmente têm o hábito de: "Não, vou colocar um plano de saúde", né, e já Não é estou dizendo tão para não colocar difícil. o plano de saúde, não, Não, mas é é importante, né, importante. mas é muito difícil porque não trata, exatamente
É porque, assim, é mais uma procura do colaborador para alguma coisa emergencial, Exatamente. às vezes, né. Isso, exatamente. E no método, você não tem só a osteopatia, né, você tem Não, tem outras outras disciplinas. especialidades. Isso aí. E aí, quais as especialidades você criou nesse método que você vê sentido para esses colaboradores, por exemplo? O primeiro deles é a base do programa, a base do método, que são os 5 pilares, por isso SP5, né, são 5 Uhum. pilares da saúde, que a gente trabalha ao longo dos 12 meses com esses colaboradores. Quadro societário, diretores, enfim, né, Inclui todo mundo, inclui todo mundo. não é só colaborador, então até Não, o não. dono da O empresa. dono da empresa, inclusive o Rafa que você conhece, ele é o primeiro Ana, primeiro Primeiro da eu. lista, primeiro eu, as sócias dele, alguns colaboradores, enfim. Eh, então a gente, faz esse acompanhamento de 12 meses trabalhando esses 5 pilares. Isso a gente trabalha de forma coletiva. Que 5 pilares são esses? Ergonomia e postura ideal, né, atividade física e A gente fica movimento. até meio assim com você quando você fala de postura. Já começa a Aí se a gente já endireitar. começa a se ajeitar aqui, eu falo: "Meu Deus, será que eu tô certa?". Então, ergonomia e postura ideal, atividade física e movimento, que são 2 coisas diferentes, né. É importante fazer o exercício, a atividade física, mas se movimentar ao longo do dia também. Então a gente fala também sobre isso. Alimentação saudável e o controle do peso. E ninguém tá falando de estética, a gente tá falando de Sim, saúde, saúde, né. é. Eh, sono reparador, né, sono restaurador. "Ah, mas eu durmo 10 horas da noite, 11 horas da noite, acordo 7, durmo 8 horas por noite", mas será que essas 8 horas dormindo são de verdadeiramente de qualidade? É um sono picado, é um sono que não está aprofundando, passando por todos os ciclos, né, de sono, e está sendo um sono verdadeiramente restaurador, reparador. A gente tem um ciclo de 24 horas para cumprir na nossa vida, Sim. não são de 36, embora nós mulheres Fazemos de adoraríamos. 24, É, 36. mas, eh, é importante o sono reparador, porque é nele que a gente reseta tudo para o dia seguinte. A gente reseta a nossa mente e reseta o nosso corpo. Então, e quando isso não acontece adequadamente, uma noite foi para noitada, ok, agora começa cronicamente isso acontecer, também traz questões relacionadas à E o saúde. sono da noite, né, Ana, tem a sua importância, né, Total. Aí ele totalmente reseta a nossa diferente máquina. do que o Isso. sono do dia, porque às vezes as pessoas falam: "Não, eu sou ruim de dormir à noite, mas no dia Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa", Não né. são os mesmos hormônios, as mesmas enzimas, a mesma fisiologia não é a Não mesma. reseta de manhã. Não reseta. Às vezes um soninho da tarde é É, importante, importante. mas não tem a mesma importância que o sono da noite, realmente, passando pelos 4 ciclos completos de sono. E aí, além do sono restaurador, o último pilar é controle de estresse. O estresse Nossa, como é que verdadeiramente controla o estresse, Ana? Conta pra então, gente agora. ele é sempre o último, né, o pilar Ele a é ser sempre o trabalhado. último, ele devia ser o primeiro, tá, Ana? Pois é, mas por quê? Quando você pratica atividade física, quando você dorme melhor, quando você se posiciona melhor e consegue reduzir suas dores do dia a dia, né? Você se alimenta bem, né? Praticando atividade física, se alimentando de forma saudável, tem um controle do peso, seu estresse diminui. É O que verdade. que é o controle do estresse no final? É a gente afinar só as arestas, o toque Sim. final, É colocar tudo na linha, né, porque o você alinhar estresse, ele tudo. não é o de dentro para o estresse verdadeiramente é a sobrecarga que está sobre a gente, não é o que causa o estresse, é a maneira como a gente responde a elas. Então, se você tá bem por dentro, a sobrecarga ela não pesa tanto. É Verdade, basicamente isso, verdade. entendeu? Incrível. Então são esses os 5 pilares, a gente trabalha ao longo de 12 meses e, dependendo obviamente do plano, né, que a gente fecha ali dentro da empresa, que a empresa contrata, tem também as especialidades que a gente oferece: fisioterapia, osteopatia, RPG, acupuntura, odontologia, miofuncional do sono e nutrição. Sim. E é importante você dizer no método também, que a gente já conversou sobre ele até para minha empresa, Uhum. que você também vai até o local, né, onde estão os Sim, colaboradores, né. eu envio o especialista, né, adequado, Isso. desde O que ideal é que tenha vá na clínica, né. na clínica a gente tem um suporte Sim. diferente, mas assim, mas aí é longe e tal, não tem problema. Tendo no mínimo 5 colaboradores para serem atendidos naquele dia, a gente pode enviar um especialista para atender, ele vai com a maca dobrável, desde que tenha, obviamente, um ambiente privativo. Não adianta ser uma salinha com um aquário, né, Sim. porque as pessoas ficam de top, de short, então Uhum. tem que ser um ambiente privativo, não só por legislação, mas por ética também profissional, né. É. Tendo esse espaço mínimo ali privativo e tendo 5 pessoas para serem atendidas, eu envio o especialista para fazer o atendimento. Eu particularmente acho o método incrível, o seu pensamento de olhar para um Uhum. colaborador e olhar para o dono da empresa também, Claro. né. Sim.
de uma outra forma, não sendo só emergencial. Sim. É uma cabeça incrível da Ana Gil, né? Se eu Com posso falar. certeza. Não, muito. Ah, eu sou baba, né? Ah, com certeza. Tá. Bom, Ana, e ao seu lado a gente tem aí, meu Deus, Dr. Maxwell, quando eu fui ler, que dedica a vida a desenvolver a saúde e a autoestima. O sorriso é a autoestima, Com certeza. né, da pessoa. Então é uma honra te ter aqui. 40, quando eu li 40 anos de profissão, eu falei, meu Deus, Uma vida, né? uma vida. É, muita E carreira. me conta um pouquinho dessa carreira aí, desses 40 anos, o que a odontologia fez na sua vida, assim, te trouxe, né? Então, meu pai era dentista, né? E ele sempre queria, né, que eu fosse dentista também. De início eu não pensava nisso, mas depois eu quis ser realmente dentista. E foi muito bom porque comecei a trabalhar com ele, né? A gente trabalhava em Angra dos Reis e Nilópolis. Angra dos Reis e Nilópolis, ia para lá e para cá. E assim, é interessante que a odontologia realmente ela muda a vida da pessoa, né? A saúde bucal pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes eu pego pessoas que perderam dentes, às vezes, quando eram novos. Ah, meu pai, minha mãe, doía, mandava arrancar o dente. É. Doía, mandava arrancar o Antigamente dente. era assim, né? Antigamente era assim. E não é pessoas só de pouca posse financeira, não. Tem gente que tem posse financeira boa, até filhos de empresários, mas que há uns anos atrás fazia isso. Hoje você pega, às vezes, mulheres, homens, mulheres, principalmente mulheres que reclamam bastante, procuram mais também, de 40, 50 anos, entre 40 e 50 anos, que extraíram dente, arrancaram, né, vamos dizer assim, os dentes quando tinha 18, 19, 20, 13, 14. Ou seja, perderam o dente muito cedo. Então, quando você restaura a boca da pessoa, restaurar, você devolve a função e a estética, isso se chama restauração, Sim. né? Perdeu o dente, você recoloca, reposiciona e recoloca aquele dente na boca. Aquele dente, para entrar em função de novo, né? Não é só para estética, ele tem que entrar em função, ele tem que morder, ele tem que mastigar, a função mastigatória tem que ser também devolvida e não só estética. Hoje o nosso mundo pensa muito na estética, né? Tudo Muito, né? bem, eu Estamos num acho momento que legal, todo mundo acho pensa bom. só na estética, É, né? eu penso muito na parte também da função da pessoa, a parte fisiológica da pessoa. O dia a Por isso dia que dela também, né? sim, sim, ela precisa rir, mas a função principal é É. você mastigar bem os alimentos Sim. para você poder deglutir aqueles alimentos bem mastigado, né. "Ah, mas quero ter um sorriso bonito também", vale muito a pena. Aí entram as facetas, né, as lentes de contato também, muito bom, devolve também muito a autoestima da pessoa quando tem um dente amarelado, aquele dente Sim. escuro, porque fez tratamento de canal, porque bateu, quebrou, ficou aquele dente feio. A gente também restaura, esteticamente a função daquele dente. Ele também tem a função do sorriso, né? Ainda mais no mundo de hoje em dia. Mas assim, a gente costuma dizer que a saúde, quando a gente fala da saúde em geral, é você devolver essa autoestima para a pessoa, né? Na parte de periodontia, por exemplo, quando nós fazemos né, aquela limpezinha, que as pessoas chamam de limpezinha, eu falo que a gente faz assim uma desinfecção bucal completa. Acho bem Sim. melhor. Porque você está desinfectando a boca da pessoa, tirando bactérias que são nocivas àquela pessoa. E essas bactérias que causam várias doenças para todo o corpo. Por isso eu tenho esse trabalho também com a Ana, né? Muitas pessoas com problemas bucais que levam a problemas de Acarretando musculatura, outras outras coisas, Dor coisas. de né? cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor no Sim. cotovelo, Cotovelo, pode vir da boca. Eu confesso, assim, olha, que vergonha, vou ter que contar isso aqui. Eu chupei dedo durante muitos anos da vida. E aí o dente foi vindo pra frente, né, o céu da boca foi subindo, não é isso? Vou Uhum, falar aqui nos meus termos. uhum. E eu tinha uma dor de cabeça todos os dias praticamente. E que não passava com nada. E a minha mãe falava: "Você precisa ir ao dentista, você precisa botar um aparelho, você precisa consertar esse dente". Depois disso, nunca mais. Eu falo: É isso. É "Gente, como incrível, é pode? incrível. Incrível, incrível". Porque se você sente uma dor de dente, é uma coisa que vai para o ouvido, não é? Dói várias partes Sim, não sim, é? sim. É incrível, assim. E aí me conta um pouquinho da trajetória da Climor, como é que começou a Climor? Então, como eu disse, né, eu trabalhava com meu pai há A Climor 40 e existe desde poucos a anos época do atrás. seu Não, pai? não, Não? foi depois. Então, assim,
Com o tempo, eu Era um trabalhando com ele, a consultório. gente não tinha uma assim, era um consultório meu, consultório do meu pai, tipo assim, consultório, não tinha um nome, Não algo tinha assim uma parecido. clínica, né? Isso. Aí uma vez, há 15, 17 anos atrás, vamos dizer assim, eu falei com meu pai: "Pai, vamos colocar um nome, Climor". Né, Ah, eu essa falando Clínica errado, ó, Médico Climor, Odontológica Ribeiros, porque nosso sobrenome é Ribeiro. Eu falei com Ribeiro. meu pai: "Pô, gostei do Ribeiro", né, ele pensou mais no Ribeiro final do que Aham, Clínica Médico Odontológica, ele ficou meio assim. Mas aí surgiu o nome Climor, nós começamos a fazer algumas coisinhas, né, folhetos e tal, já chamando como Climor. Aí depois, meu pai há 3 anos atrás faleceu, né, eu perdi meu pai, quer dizer, não perdi, né, eu sei onde é que ele está, mas tudo bem. Assim, mas assim, eu continuei, batendo o pé para fazer mesmo, transformar a clínica Climor numa clínica maior, numa clínica onde outros dentistas pudessem atender ali também, aumentar as disciplinas que são atendidas ali, não só fazer implante, prótese, pério, mas também ter odontopediatria, ter tratamento de canal, ortodontia. Então, as coisas foram aumentando nesse sentido. Aí depois veio a Barra, né, a gente começou a trabalhar na Barra também, através do BNI, né, que a gente está falando aqui. Eu não atendia na Barra, o BNI me facilitou muito, o nosso grupo Ohana, grande parte do grupo tem essa questão de atender ali pela Barra, muitos têm escritórios na Barra, como a Ana tem a clínica na sim. Barra. Então eu comecei, algumas pessoas falando: "Por que que você não atende aqui na Barra? A Baixada fica muito longe para a gente ir lá e tal". A Ana sempre fala: "Max, tem que atender por aqui, Max, vamos atender por aqui". Aí eu comecei a atender alguns pacientes, foi crescendo, veio vindo as referências que a gente chama no É, BNI, né, chamamos de de referência, referências. maior do que a indicação, né, Uhum. e aquelas referências foram crescendo, eu comecei um dia, hoje eu trabalho 2 dias na Barra já, e 80% provavelmente venham do BNI. BNI, Vem do BNI. vem do BNI. E hoje vou fazer uma pergunta para os 2, tá, e aí vê quem vai responder primeiro. Hoje vocês são mais operacionais ou mais empresários? Meio, Ó, meio. Meio, meio. Meio a Ana meio a meio. meio. Não, É. ele é mais Eu sou operacional. mais operacional, sou mais operacional. É, A Ana, ela é bem focada, né, em gerir, e ela tem a ideia mais para gerir as coisas, e pelo método eu não sou tem muito como. operacional, né. Tipo assim, ela pega a vassoura e sou eu que varro, Aham, vamos dizer assim. Mas assim, ela pensa muito, ela expande essa própria, eh que ela está trazendo agora Método. como assim, uma ajuda, um auxílio aos diretores de empresa, né, os empresários, para os seus colaboradores, fazendo um trabalho tão bacana desse, está sim. muito ali na ideia dela, né. E ela expande essa ideia. Eu fico pensando assim: "Poxa, como é que vai ser para atender?". Eu fico, né: "Como é que vai ser? Pô, quando entrar o dentista, onde que a gente vai atender?", tal, não sei o quê, mas ela vai, a mente dela vai crescendo nisso. Eu sou bem do operacional mesmo, né, É. sentar no mocho, atender, mas eu tenho a Ana tem me ajudado muito nisso, o BNI também, mas a Ana tem assim, vai pegando mesmo no meu pé para eu poder olhar para o meu negócio e ver como é que eu posso expandir. Como é que eu vou fazer? Que cor que eu vou colocar ali? Qual a cadeira que eu boto Com uma ali? Onde que visão eu mais de mexo? empresário. Onde que eu entro? Qual nicho que eu tenho que entrar para poder chamar atenção? Como que eu vou. Tem uma frase que diz assim: se você só senta no mocho para atender, você não tem tempo para fazer dinheiro. Isso aí. Então, se você só fica no operacional, você não tem tempo de fazer dinheiro. E não é no Verdade. operacional que a gente faz dinheiro. É. É literalmente no processo de gestão, de planejamento estratégico, principalmente. Então, eu, por exemplo, eu reservo 2 dias na semana exclusivos à gestão e planejamento estratégico. Reuniões, podcasts. Entendi. É. Então, assim, eu fico no operacional apenas 3 vezes na semana e com horários restritos. É de tal a tal horário. Fora desse horário, eu ainda assim fico no planejamento estratégico, gestão, enfim, toda a parte fora do Mas ainda operacional. fica no operacional também. Fico porque eu tenho muito prazer de Tem muito atender, prazer de né? atender. É, né, a gente tem E isso. então há 5 anos atrás, até 5 anos atrás, eu ainda ficava todos os dias da semana no operacional, e a gente que é da área da saúde, é normal a gente ter um horário vertical muito Sim. grande. 12, 14 horas por dia, se deixasse, né? Vai embora. Plantão, essas É. coisas eu nunca gostei, que eu nunca gostei de trabalhar em hospital. Mas assim, 12, 14 horas por dia é o habitual para quem é da área da saúde. Começa muito cedo e vai até muito tarde. Há 5 anos atrás eu comecei a reduzir um pouco essa carga horária e reservei um dia na semana, quando eu entrei no BNI, que tem 5 Uhum. anos já, né? Um dia na semana para ficar na parte de gestão, planejamento estratégico, reuniões e tal. E 4 dias no operacional.
E hoje são 2 dias no operacional e 3 no operacional e 2 na gestão, no estratégico. É porque, assim, na faculdade também, quando, né, eu me formei bem antes da Ana, a gente Não, eu não. estava nascendo, né. Meu Deus. Pois é, Ai, Jesus, pegou, tá pegou, vendo? ela não sabe. Olha, não sabe o que fala, tá vendo? Mas, assim, a gente não aprende isso na faculdade. Você não aprende a ser gestor na faculdade. Você não Não, não aprende a aprende. gerir finanças, não aprende a gerir pessoas, Nada não disso. aprende a gerir negócio, nada, 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 absolutamente zero. O que é um Até erro, né? hoje, hoje nas faculdades de odontologia ainda não tem gestão de negócios, gestão financeira, não tem isso. Mas o que dizem é que não há tempo suficiente para isso na grade, mas isso é Bom, tão importante quanto É, mas a gente pode buscar por não fora, né. é? Então, por exemplo, então hoje eu você tem faço que uma buscar. especialização em gestão empresarial. É, você tem que fazer por Vou fora, fazer né, por pô, fora. O Beni também ajuda muito com todos os muito. treinamentos e mais do que os treinamentos, eu acho que a troca entre os outros empresários também dá essa visão mais estratégica, né, além dos treinamentos dentro da organização também. E por fora mesmo, né, a gente buscar gente, hoje no mundo digital o que mais tem é curso, mentoria, então Facilidade tremenda. você só ficar no Você só tem operacional que ter cuidado com o que vem aí, né, porque porque vem tem muita muita coisa porcaria. e Vem, diz que é vem sim. maravilhoso e não é, Mas a né? gente vai Exatamente. aprendendo até Os erros, né. olhar e ver aquilo que realmente faz sentido na tua profissão, Sim. para você escolher e estudar aquilo, né? Aprendizagem contínua. Então, assim, vim de uma geração que era mesmo sentar no mocho e atender direto. Hoje não, hoje eu já penso, já olho, já tento olhar para que tenha uma gestão melhor, para que fique olhando para o mercado, o que está abrindo no mercado para a gente poder entrar e Uhum. também fazer aquilo. Então, a gente já olha um pouco mais para a parte de gestão, Por não falar só do em operacional. aprendizagem contínua, vamos pegar esse gancho aí. O senhor foi, professor? Ainda é, de Não, pós-graduação? Já foi. já foi. E como isso mudou o seu olhar, assim, no operacional mesmo? Te Interessante ajudou? como a gente aprende bastante quando a gente quer ensinar alguma coisa, né. Eu ficava muito na parte clínica, né, nas ABOs, tanto de Barra Mansa quanto de Volta Redonda, então a gente, além das aulas teóricas que tinham Uhum. de outros professores, quando ia para o operacional, né, para a clínica, eu estava presente na parte clínica. Então você começa a ver os alunos fazendo e você aprende também com aquilo, né. O aluno, até mesmo chegando até próximo ao erro, e você fica olhando para não deixar que haja nenhum erro, mas você deixa o aluno fazer, e que você começa a olhar aquilo, você aprende uma forma melhor de fazer o que você tem que se fazer. No meu caso, foi na área de implantes e próteses. Uhum. Então, a gente aprende ensinando, né? Acho que é uma forma de você aprender muito boa quando você ensina. Até porque, para você ensinar o aluno a fazer alguma coisa, Se aprofunda. seja uma cirurgia, como fazer né, uma incisão, como suturar, tudo. Você precisa aprender aquilo também para você passar para o aluno. Então, você aprende, se aprofunda, né, no conhecimento para você passar aquele conhecimento. E o aluno sempre dá um retorno legal. Tem alunos que eu aprendi muita coisa com alunos, sim, claro, por que não? Porque eles estão ali estudando, estão pesquisando, estão correndo atrás e acabam dando uns toques que você, opa, isso aqui eu achei bacana esse negócio. Onde você está usando esse material? Uhum. Como é que você fez isso aqui assim? Você traz aquilo para o teu dia a dia também, entendeu? A gente tem que estar aberto para estar sempre aprendendo, não achar que aquilo que você já sabe há tantos anos é só aquilo, não. Tanto porque as coisas estão mudando muito rápido, Muito rápido. né? A tecnologia que está vindo para ajudar. Então, às vezes, a gente está tão no operacional que a gente não consegue dar conta de Verdade. tudo que está vindo Que por tá aí, mudando. né? Muita E coisa. os alunos trazem muitas coisas É também, como né? fala, gente, o professor não é aquele que ensina, o professor ele é um facilitador do ensinamento. Sim, Mas na verdade. verdade a gente aprende tanto quanto a gente ensina, Com né? certeza, a com gente certeza que eu estava a gente pensando. aprende muito na vida, né? Quando a gente É. aprende a escutar muito, né? A gente escutando o outro, a gente fala, de repente é esse olhar, ou ensinar dessa forma, porque tem gente que aprende de uma forma, tem gente que aprende de outra. Então, assim, é realmente curioso, né? A educação é muito curiosa. E o professor, né? Que não deixa de ser professor, É claro. nunca mais uma vez professor, porque É. alguém passa por você e fala, professor, Mestre. ainda, Ô, mestre, mestre. mestre. Não é assim? Na Não, minha época era professor. tenho Fala, ainda. professor. Prof. Ou não, Prof. não sabe nem que você foi aluno de. Um dia eu tinha um namorado, e ele eu falei, minha professora, ele fez, professora, a professora fez, ei, nem era aluno dela, entendeu? Mas ela nem sabe identificar mais, mas fala, ei, né? Mas é Mas é muito bom, interessante, né? sim, quando eles chamam, às vezes até liga, né? Mestre, estou com um problema aqui,
assim, numa cirurgia e tal, 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 E deu é ótimo quando a aconteceu um gente tem essa problema, abertura, né, pô, amigo, faz professor? assim, A faz aqui. graduação, por exemplo, eu sou colega de trabalho, já trabalhou na minha equipe, inclusive de É. aluna do primeiro e segundo período, se formou, fez especialização e hoje somos colegas de trabalho, Muito então bom. assim, é muito bom. Ontem eu tive com um professor, inclusive eu estava com o Rafa, e eu estive com um professor que me fez especialista na área da saúde, e já tinha um tempo que a gente não se encontrava, e eu falei para ele: "Professor, o senhor não deve lembrar de mim?" Ele fez: "Lembro sim". E aí é tão legal, né, porque a É, gente tem essa abertura com o é. professor e dizer, ele falar: "Faz assim, faz dessa forma", não se colocar num pedestal e sim, num colega de profissão. Sim, É muito bom, né. Eu acho legal quando o professor se coloca numa posição como se fosse, assim, escada. Eu Sim. sou a escada por onde os alunos vão vir, vão subir, né, e vão É. crescer, e eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu vejo alunos que foram alunos, né, que hoje em dia cresceram bastante, você vê que o cara tá lá em cima, tá correndo mesmo, E que de orgulho você poder se contribuir com isso, não destacando, é? né. ah, claro. De alguma forma a gente contribuiu, Claro, claro, com muito. certeza. E como é para você ser casado com essa mulher incrível que está do seu lado? Então faça a sua declaração de amor para Ah, Ana Gil agora. sim, Como sim. é trabalhar, juntar essas 2 profissões, que eu sei, assim, né, dá para ver que vocês são muito parceiros um do outro, Uhum. e juntar a profissão de Ana Gil com de Maxwell, como é que é esse dia a dia, É assim? incrível em todos os sentidos, vamos por aí, né. Por exemplo, no pessoal, né, Vai, Ana, se todos os sente sentidos. No agora. pessoal, como esposa, como amiga, né, como parceira em casa, nós temos muita cumplicidade nisso, né, até para assistir um filme, para fazer uma comida, para fazer alguma coisa dentro de casa, a gente costuma ter um horário que a gente não fica mais mexendo com outras coisas, a não ser no nosso pessoal em casa. Parceira também em algumas coisas. Por exemplo, na igreja, né, nós trabalhamos com trabalhos sociais, né? Sim. Eu costumo trabalhar com. Hoje seria o dia, hoje eu não fui, eu sinto falta disso. A gente trabalha com moradores de rua, pessoas em situação de rua. Nós estamos com um ministério, chama Renascer, de retirar pessoas da rua e colocá-las. Tipo assim, no kitnet, ajudá-las ali até ela ter o primeiro trabalho e começar por si só se levantar, e isso tem sido muito legal. Não só levar comida para eles comerem, que também é legal, claro, levar comida, tem gente passando fome na rua. Mas dá Mas não só dignidade. levar comida, mas conhecer o problema deles. E a Ana entra também nisso, ela tem o cuidando do corpo, onde ela faz Isso, a o gente vai falar trabalho um com essas pouquinho sobre pessoas, isso. entendeu? Então, assim, é essa cumplicidade num trabalho, num ministério, vamos dizer assim, né? Num projeto desse, e também profissionalmente. Eu nunca mais tratei de bruxismo, por exemplo, sem consultar a Ana. Por quê? Porque a osteopatia me ajuda muito nisso, entendeu? Então, assim, mas não é bucomaxilofacial? Sim, eu já trabalhei como buco também. Eu sei tratar de bruxismo, mas hoje eu entendo que o problema do bruxismo tem que passar pela osteopatia bucomaxilofacial, que é uma especialização também, Uhum. entendeu? E muito, assim, desenvolve muito o meu trabalho, ajuda demais o meu trabalho. Coisas que às vezes eu não conseguia resolver só como dentista, como implantodontista, como protesista, reabilitando a oclusão da pessoa. Hoje eu mando para a Ana, ela faz um trabalho de osteopatia no crânio da pessoa, nos ossos, na musculatura, e aquilo melhora muito o produto final. O paciente, ele gosta disso. Quando Sim. você fala, ó, vai lá porque ela vai tratar de você, depois você volta. Ou começa comigo, vai nela e volta, ou começa nela, vem para mim, depois volta. Então, a gente tem sido cúmplices no tratamento dos nossos pacientes. E quem ganha com tudo isso são os pacientes. Paciente. É Eles saem verdade. ganhando, porque eu não quero só eu fechar ali, eu vou fazer tudo, eu que trato, eu que cuido, eu que curo, não. A gente está abrindo bastante o leque, e a Ana, nesse sentido, profissionalmente, também tem sido uma parceira no tratamento de muitos problemas bucais, que eu vejo que tem que passar pela Ana para poder ter esse tratamento. A gente tem uma paciente em comum, que ela citou do problema do cotovelo, por exemplo, que ela estava com nos 2 cotovelos, né. Então, o meu naquele dia foi então era um problema ali, só naquele Pontual. pontual. No caso dessa não, tinha alguma coisa a mais. A Ana fez lá o tratamento dela, mas ela falou: "Tem algum problema aí", mandou para mim.
Eu fiz uma análise da oclusão dela, ela tinha várias restaurações que estavam mal feitas, desgastadas, não ocluía, não mordia direito, né? Não Sim. tinha oclusão, não tinha encaixe, vamos dizer assim, não tinha encaixe perfeito. Troquei 16 restaurações, né? 16 restaurações dela, colocando as restaurações com os encaixes perfeitos, com a Uhum. oclusão perfeita, e ela hoje já está 3 anos. Nem te contei, né? O marido dela foi lá na clínica semana passada É. e ele foi. Eu perguntei, e aí, Gi, como é que tá? E ele tá ótimo, nunca mais teve dor. Tem uns Já tem 3 3 anos anos isso, já. tem uns 3 Caramba. anos. Ela nunca mais teve problema no cotovelo e agora ela consegue mastigar bem. Também ela sentiu uns incômodos que ela tinha, que a Ana também fez lá a manipulação dela, aquela mão santa, né? Aham. Manipulou para lá e para cá, botou. Hoje ela está mais centrada, com uma postura melhor Que e não ótimo. sente mais dor, né? Então, assim, quem sai ganhando É o sempre o paciente. paciente. Ana, conta um pouquinho do seu projeto pra gente, o projeto social que você tem. O ministério também já tem 1 ano completo, né? Desde setembro do ano passado. Onde na nossa igreja, né, que é presbiteriana do Recreio, a gente tem, além do Ministério Renascer, que ele é o líder, eu sou líder do Cuidando do Corpo, que são atendimentos à população carente, moradores de rua, que é um projeto social, né? Sim. Onde tem fisioterapia, nutrição, odontologia e osteopatia por enquanto, mas a gente está buscando Algumas outras coisas. voluntários para a gente ampliar isso também. Que E é maravilha. tanto atendimento, quando a gente participa de eventos, tem palestras educativas, enfim. E você procura apoios de empresários? Como funciona nesse. É sempre importante, né, sempre bem-vindo, porque tanto para compra dos equipamentos, né, Sim. para montar realmente, né, os consultórios, quanto a manutenção desses equipamentos, quanto também os eventos. Então, se a gente faz um evento, a gente precisa muitas vezes aí É. de ajuda E financeira você também. vê, quando nós conseguimos retirar uma pessoa de situação de rua, muitos estão ali que não tem uma opção, não sabe o que vão fazer. E quando a gente retira da rua, a gente leva, tipo assim, um kitnet. Chega lá, tem que ter o quê? Uma geladeira, um Tem. fogão, uma cama, panela, Profissionalizar, muitas ventilador, vezes, pagar um tá entendendo? curso, E a gente encontra de tudo. Pedreiro, tem pedreiros maravilhosos que estão ali Sim. sem emprego. pintor. Pintor, né? O cara que estava pintando minha clínica, por exemplo, saiu das ruas. O eletricista que estava fazendo a parte elétrica da minha clínica saiu das ruas também. E nós temos, fora profissionais mesmo, de TI, cara que foi TI da Coca-Cola, há muitos anos Nossa. atrás, já estava pelo menos há uns 12 anos na rua. Meu Deus. Entendeu? Perdeu a esposa, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o emprego, perdeu a casa, com uma dívida enorme. Então, nós colocamos ele no kitnet, colocamos um fogão, uma geladeira, uma cama, começou a trabalhar com iFood. Tudo bem, demos uma bicicleta, uma coisa, ele está trabalhando com iFood, mas ele é um profissional de TI. Então, daqui a pouco ele vai. Eu falei, ó, precisa puxar um currículo, fazer né, Sim. alguma coisa para você ter um Para currículo para voltar a para gente esse arrumar mercado outra de coisa no trabalho. teu mercado de trabalho. Mas tem altos profissionais, bons profissionais, que simplesmente por um motivo não que sei. talvez você não fosse para a rua, eu não fosse para a rua, mas para ele aquele motivo foi o bastante para ele ir para a rua. Entendeu? Está lá se drogando, se prostituindo nas ruas, entendeu? Mas, assim, quando a gente chega com o ombro amigo, com uma palavra de conforto e Acolhimento, com né? acolhimento, isso aí, acolhimento e conexão, ouvir. Eu quero te ouvir, eu quero saber. A primeira conversa que ele tem com a gente, ele mente até o nome. Fala o nome fala qualquer Um nome. apelido Até para se qualquer. proteger, né? Porque Nunca já viveu fumei, nunca tanta coisa na bebi, rua. nunca fiz nada, nunca roubei, nunca fez nada. O cara com a tornozeleira Aham. Mas né? nunca fez na santo. Nunca fiz, nunca roubei. Aí, puxa, esse negócio. Isso aqui Independente que isso no caiu. último tornozeleira. Caiu, pegou no meu pé, nada. Aí depois, quando eles vão ganhando a nossa confiança, hoje eu chego lá na rua, eles me chamam de pastor, né? Pastor Max, doutor Max, tal. Mas assim, quando eles ganham a confiança, eles começam a falar com você mesmo, o que Se aconteceu, o abrir, que ele né? já fez, por que ele caiu daquele jeito, como ele está ali, choram ali com a gente, entende? Então a gente está ali para ajudar. Então, empresários, sim, seria ótimo, né? Tanto Com para certeza. a clínica Principalmente para o Renascer. quanto para isso, né? Empresários que possam doar geladeira, fogão, utensílios Alimentos não domésticos, perecíveis alimentos também, não que a gente dá, perecíveis, né? né, Agora está chegando o cesta básica. Natal, dia Verdade. 23 nós vamos nas ruas e nós E vamos as fazer uma pessoas têm um ceia com hábito eles. agora de, ao mesmo tempo, né, se mobilizar no Natal como se as pessoas só comessem no Natal, né. Pois é. É. E na verdade não é isso. Enfim, mas, né, quem puder apoiar,
A gente vai deixar os contatos aqui depois e só entrar em contato com doutora Ana Gil e doutor Maxwell. Bom, Bom. estamos caminhando para o final do nosso podcast. E aí eu queria saber qual é a chave para o sucesso. Vai, Ana. Chave para o sucesso? É, Acho que estudo, persistência, amor, né? Gratidão. Acho que a primeira coisa é você ter gratidão a Deus por tudo que você tem, né? E você pensar no amor como algo que não é só um sentimento, mas um amor como atitude, como decisão. Então, você acordar agradecida e pensar todos os dias em depositar amor como atitude ao outro, seja esse ao outro meu secretário, meu colaborador, né, profissional da saúde, meus pacientes, os empresários, os colaboradores dos empresários, o meu marido, minha filha. Então, você colocar, depositar amor em tudo aquilo que você faz. Fazer de forma dedicada, com excelência. Não é buscar perfeição. Perfeccionismo não é qualidade, né, Não. gente? Perfeccionismo é defeito. Mas você buscar excelência, buscar fazer o seu melhor em tudo que você faz é muito importante também. E a aprendizagem contínua que a gente falou é muito importante, porque você precisa se aprimorar, se atualizar, tá sempre à frente realmente do que tem de melhor para você oferecer profissionalmente. chave para o sucesso. Não, não, doutor. Idem. Chave para o sucesso. Então, idem seria ótimo, né? Mas assim, eu vejo que assim, a gente não passa, às vezes, um ano tão bom quanto foi o outro ano. Aí você pensa, nesse ano eu fui muito bem, eu tenho muito que agradecer, poxa, naquele ano eu fui tão ruim, tal. Não é. A gente tem que ter gratidão por tudo que a gente passa. Não importa o que aconteça, sempre há um motivo de você agradecer. E saber que nós não estamos nesse mundo sozinhos. Nós temos parceiros, nós temos amigos, tem pessoas que precisam daquilo que a gente tem para oferecer. Verdade. E quando você oferece de coração, o sucesso vem naturalmente, o dinheiro vem naturalmente, quando você coloca aquilo não pensando só nisso, mas pensando que você tem o que oferecer, o que você pode fazer por aquela pessoa, o que que eu tenho que eu posso melhorar a vida daquela pessoa. Isso é muito importante. Não importa, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja através de uma religião, que seja, mas o que você pode fazer por aquela pessoa, não o que aquela pessoa vai fazer para você. O que que essa pessoa pode trazer para mim? Não. Pensa primeiro o que você pode oferecer para aquela pessoa. O que que você tem de bom dentro de você, que você faz que é perfeito, que você pode melhorar a vida daquela pessoa que está na sua frente. Aquela pessoa que está na sua frente foi feita também à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que cuidar daquela pessoa. Não importa o passado que ela teve, não importa o que ela está passando hoje, mas é sempre o que você pode oferecer para mudar a vida daquela pessoa para melhor. E o sucesso vem naturalmente com isso. Verdade. E o futuro do Espaço Ana Gil? Como é que você vê o futuro do Espaço Ana Gil? Eu vejo o futuro do Espaço Anagil como um local onde a gente vai continuar, né, sempre transformando vidas, sempre buscando aprendizagem, as atualizações. Hoje a gente tem as IAs aí fazendo parte até da gestão também na clínica, em algumas situações, automatizações. Então, o futuro é sempre buscar aprimorar e buscar sempre oferecer o que tem de melhor para os nossos pacientes. E o futuro da Climor? Vou falar certo agora. Falei certo? É Fala. como a gente fala no Beni, tem uma parte que é do Beni que fala de inovação e tradição, né? Isso. Eu acho muito legal isso. Temos que inovar, sim, tem que aprender, sim. Para mim é muito difícil, mas eu estou correndo atrás, estou indo lá e tal. Para algumas pessoas é mais fácil. Mas assim, a gente vai correndo atrás e vai aprendendo e vai inovando. Mas assim, tem coisas que são tradicionais que você tem que, Claro. você não pode esquecer que aquilo ali vem vem da tua família, vem de como você foi criado, o que você aprendeu lá atrás, você vem trazendo aquelas Aquelas coisas, crenças, né, que você aquelas crenças, aquelas tradição e traz e coloca Os aquilo, valores também, os os valores. valores, Lá na clínica a gente tem, vamos colocar, né, como se valor também, algo que é tradicional, como foi com meu pai, como meu pai fazia, meu pai ajudava, meu pai fazia tudo isso que eu falei aqui, meu pai já fazia também há muito tempo atrás. Então, nós queremos que isso também entre na, 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 na Climor, né? Que a Climor seja um espelho de que nós fazemos coisas boas por pessoas que merecem ser cuidadas e
dentro disso nós podemos inovar, trazendo outras, né, outras situações para poder crescer e o nome da Climor ser grande, sim, e fazendo aquilo que a gente tem que fazer o que é bem feito, né? Bem feito. E agora eu vou pedir para vocês deixarem uma frase aí para os nossos. é, uma frase de impacto. Eu vou falar minha frase. Todo mundo ri da minha frase. Ah, Preste atenção. Seja forte, corajoso e não encha o saco de ninguém. Adorei. Essa é a minha frase. Idem. Tá? Essa é a minha frase. Então, qual é a de vocês? A frase aí para deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão começando agora, né, a empreender, agora falando sério, né, a empreender aí para esse mundo que não é fácil. As pessoas vendem muito a glória de É verdade. empreender, é que verdade. é maravilhoso, que todo dia a gente chega e nada no dinheiro, aí chega na Que é um nossa leão sala, por dia, né? não é? E é um leão, às vezes 2 leões por dia. É. Então, deixa essa frase aí de impacto, ou uma mensagem de impacto para quem quer começar a empreender. Afinal de contas, isso aqui é patrocinado pela VJM Contabilidade. A gente tem que falar de conta em algum momento Isso aqui. aí. Então, deixa aí a sua mensagem, Ana. Bom, minha mensagem é: você que está começando, não desista, porque a vontade de desistir vai ser grande. Todo dia. Todos os dias você vai ter vontade de chutar o balde. Não desista. Mesmo que você tenha que refazer rotas, porque a gente aprende com os nossos erros, a gente tem a possibilidade de aprender com pessoas que já erraram e já aprenderam, né? Mentorias são sempre bem-vindas. Claro, com profissionais adequados, né? Sim. Pessoas sérias, mas assim, mentorias são sempre adequadas. A gente é viciado em mentoria, sabe também assim? sou. Então, mentoria é muito bom, porque a pessoa tá passando a experiência dela para você e não é só a experiência do dia a dia, a experiência é mais o tudo que ela ensinou, né? Aprendeu. Então, não desista e permaneça firme no seu propósito. Pense onde você quer chegar, né? Que a gente fala em metas, né, curtas e longas, de longo prazo e tal. Pensa assim, onde que eu quero estar daqui a 1 ano, onde eu quero estar daqui a 5, onde eu quero estar daqui a 10 anos. E persista nesse propósito, mesmo que você tenha que refazer rotas, mas não desista, seja persistente. Maravilha. Sim, com certeza, para quem está começando, né, não é isso aí que a Ana falou, é muito, não desista nunca. E, assim, para os mais novos, né, vamos dizer assim, se importar com aquela pessoa que está do outro lado. Na área da saúde, isso é imprescindível, Verdade. né? Não pensa só no que você vai ganhar em dinheiro, em sucesso, a fama, que você vai aparecer, tal. Não. Pensa que você está cuidando de pessoa, de Empatia, gente. né? Empatia. Empatia. Tem empatia, é gente do lado de cá, você tem que ser gente cuidando de gente que está do outro lado. E o sucesso vem quando você se dispõe a cuidar do outro, se dando mais até do que você pensa em receber. Quando você se doa àquela pessoa, dando tudo aquilo que você tem, conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu, você vai usar aquilo para ajudar outra pessoa a crescer, a ter uma melhor saúde. Acho que nós da área de saúde temos que pensar nisso. O que que eu posso fazer para que aquela pessoa tenha mais saúde, mais qualidade de vida, que ela possa viver melhor, tirando a dor dela, cuidando do sorriso, da saúde bucal daquela pessoa, cuidando da saúde geral, da saúde psicológica. Então, que você possa fazer aquilo que é melhor para aquela pessoa que está na sua frente. É Verdade. isso. Que presente para nós, para mim, ter vocês aqui. Obrigada, Ana. O Rafa nos conectou aí. Isso aí. Eu fui assistir uma palestra da Ana Gil e já na palestra ela não sabia, mas eu já estava pensando, preciso entrevistar ela. Preciso ter ela no meu canal. E nós fizemos a nossa reunião de 1 a 1. Quem é Isso aí. BNI vai entender. Quem não é BNI, convido a entender, a participar o que é o BNI. Não vamos aprofundar aqui. Eu vou trazer o Rafa aqui para ele falar de Isso aí. BNI. Eu vou ver se eu consigo, Muito bom. tá? Catar ele pelo pescoço. Catar ele pelo pescoço. O Rafael é um amigo nosso que provavelmente vai ver esse episódio. Mas, Ana, doutor Maxwell, muito obrigada pelo tempo de vocês. Vocês moram longe e vieram até aqui, aceitaram de pronto. Muito obrigada. Gente, esse é mais um episódio, nosso canal Mede Conta. A gente fica por aqui. Eu vou deixar
o arroba da doutora Ana Gil, do doutor Maxwell. Quem puder ajudar no projeto, quem quiser saber mais sobre o método, também vai poder entrar em contato. E nos encontramos no próximo episódio do nosso canal Medconta. Tchau, tchau!